Oi, pessoal. Essa aula da semana, nós estamos terminando aí, né, o ano letivo. Então, eu fiz um compiladão aí de umas aulas do Centro de Mídias, acho que eram 5 aulas. Então, eu tô gravando para vocês de uma maneira mais resumida, né, infelizmente a gente não pode trabalhar todos os temas aí que eles propõem, da maneira como eles propõem, mas vai dar tudo certo no final, tá certo? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre cidades latino-americanas, tá? Lembrando, quem é América Latina? Tá aqui, ó. Então, nós estamos falando do México, os países da América Central, tá? O México está na América do Norte, América Central, todos os países da América Central, e quase todos os países da América do Sul, exceto Guiana Francesa, que faz parte da França, tá? E Suriname. Então, a gente está falando aqui em relação a alguns países que fazem parte da América Latina. Ok? Então, outra coisa que a gente vai retomar é o conceito de urbanização. Quando a gente fala de urbanização, não é crescimento da cidade, não é isso que significa. É o deslocamento de habitantes do campo para a cidade. Então, quando a cidade vai ter mais quantidade de pessoas morando do que o campo, a gente diz que é um processo de urbanização. O país ou a cidade está deixando de ser rural, com o espaço rural mais importante, e a cidade está se tornando mais importante, porque vai ter maior quantidade de pessoas e vai ter maior quantidade de atividades econômicas, né, gerando riqueza. Então, quando a gente fala desse processo de urbanização, nem todos os países são urbanizados. Também não significa que porque um país tem muita quantidade de habitantes que ele é urbanizado. A China é um exemplo claro disso. A China é um país gigantesco, com mais de, né, tem muita gente. Eu não vou falar o número exato, porque eu não sei exatamente o número exato de habitantes que a China tem. Mas a gente está falando de muita gente, e aí a gente está falando que ela não é urbanizada. Por quê? Porque significa que não tem um alto, vai mudar isso nos próximos anos, né? Mas não tem ainda a maior parte das pessoas não mora nas cidades, tá? Então, a China é um país, por exemplo, que tem grande quantidade de habitantes e não é um país urbanizado, porque não tem a maior parte dos seus habitantes morando nas cidades, tá? Diferente do Brasil. O Brasil é um país urbanizado, porque mais de 80% da população do Brasil mora na cidade e não no campo, tá? Então, quando a gente pensa na América Latina, a gente está falando de quase 80% da população vivendo em cidades. Aí a gente vai falar de crescimento demográfico, que significa que a população de um país está crescendo, ou seja, nasce mais gente do que morre, tá? E a urbanização. Esses processos foram muito acelerados na década de 80. As cidades fizeram uma explosão, a gente teve uma explosão de natalidade também em vários países. Hoje, esses dois processos é menor. Por quê? Porque o crescimento demográfico vai gerar uma série de implicâncias. Então, por exemplo, a mulher no mercado de trabalho, o custo de vida, né? Morar na cidade é um custo maior, a criança não precisa trabalhar para ajudar os pais. Então, esses processos fazem com que a gente tenha um menor crescimento demográfico. Então, hoje, as crianças não precisam trabalhar mais para sustentar a lavoura, etc. Não precisa dessa mão de obra, digamos assim. Né? A gente tem um custo de vida elevado, a gente tem as pessoas, né, principalmente as mulheres, querendo mais o trabalho e não a família, então isso diminui a quantidade de filhos por mulher, então o crescimento demográfico está diminuindo, é normal essa tendência, tá? E a urbanização também. Por quê? Porque a gente não tem mais grande quantidade de pessoas vindo para a cidade. Então, a gente tem um processo de urbanização menor. Significa que se a cidade está crescendo, significa que ela está crescendo por conta própria. Porque esses habitantes dessa cidade, né, não estão recebendo pessoas de fora necessariamente do campo, e aí está tendo um crescimento natural por conta das famílias que moram na cidade, tá? Essa é a ideia que a gente vai falar de urbanização hoje, tá? E aí a gente pensar, de acordo com o relatório
das Nações Unidas, que é o Estado das Cidades da América Latina e Caribe, hoje a taxa de urbanização no Brasil e nos países do Cone Sul, que são a Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, e o Brasil, né, chegará a 90%. Então, a gente tem 90% das pessoas morando hoje nas cidades nesses países. No México e nos países andina equatorial, que são os países que têm a Cordilheira dos Andes, então é Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, e também os países equatoriais, que vai pegar Panamá, Costa Rica, e os países ao norte do Brasil ali, né, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Esses países, a taxa de urbanização é de 85%, é mais baixa do que nos países na parte sul da América do Sul, tá? E em relação a os países latino-americanos, tá? Em 2050, a gente vai passar a ter 83% e 75% da população, 83% no Brasil, nos países do Cone Sul, aliás, do México, desculpa, e 75% do Caribe e América Central. Então, a gente também tem aí uma diferença, tá, em relação aos países. O México, por exemplo, vai ter uma tradição maior em relação ao espaço rural, os países da América Central são pequenos, né? Então a gente tem uma questão territorial, então a gente vai ter uma série de coisas que vai influenciar, tá? Para essa questão em relação aos índices de urbanização, tá? Então, de novo, ó, no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, a gente tem 90% de taxas de urbanização. O México, o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, o Suriname, a Guiana Francesa, a Guiana e o Equador, esqueci um, é de 85% a taxa de urbanização. No Caribe é de 83% e na América Central é de 75%. Então a gente vai ter aí taxas de urbanização que varia de localidade para localidade, o que é normal, tá? Aí aqui um exemplo eu vou dar 2 exemplos de cidades, né? A cidade do México, então vocês estão vendo aí a capital do México, é um centro de uma das maiores metrópoles do mundo, com mais de 20 milhões de habitantes. Quando a gente fala em metrópole, significa que a gente está falando de uma cidade principal, com influência em várias cidades do entorno. Por exemplo, região metropolitana de Campinas. Cosmópolis faz parte da região metropolitana. Não é que faz parte do município de Campinas, mas ela gera influência com Campinas. Então, nós, em Cosmópolis, estamos na região metropolitana. A região metropolitana de Campinas é bem grande, né? Então, a gente vai ter Campinas, Paulínia, Hortolândia, Sumaré, Jaguariúna, a gente vai ter vários municípios que fazem parte do município da área metropolitana de Campinas, tá? Então, a Cidade do México não é a Cidade do México que tem 20 milhões de habitantes. A Cidade do México, mais outras cidades do seu entorno, elas têm juntas mais de 20 milhões de habitantes, tá? São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, hoje também tem próximo aí, né, de um pouco menos de 20 milhões de habitantes. Então, a gente tem aí várias cidades da área metropolitana. Só a cidade de São Paulo são mais de 9 milhões de habitantes. Então, a gente tem aí uma região metropolitana gigantesca, tá? Um município bem populoso como São Paulo. E São Paulo é um dos maiores centros urbanos da região da América Latina e um dos mais ricos também. Então, a gente está falando aí de uma importância significativa econômica da cidade de São Paulo dentro da América Latina. Aí vocês estão vendo aí uma região da cidade e não a cidade como um todo. Inclusive essas antenas aqui, ó, a gente está falando aqui da região com a Avenida Paulista, tá? Vocês estão vendo aí a Avenida Paulista ao fundo, tá? Então, é uma região bastante povoada, porque a gente tem bastante prédios também, tá? Aí, outra coisa importante, quando a gente fala de população e urbanização. O número de cidades aumentou 6 vezes em 50 anos. Então, a gente tem cidades pequenas surgindo, as cidades médias sendo maiores e as cidades grandes maiores ainda.
tá? Metade da população urbana reside atualmente em cidades com 500 mil habitantes. Todas elas juntas, quando a gente fala de 500 mil habitantes, a gente está falando aí de cidades grandes, tá? Essas cidades grandes juntas formam uma população de mais de 222 milhões de pessoas. Então, muitas pessoas moram em cidades grandes, tá? Por exemplo, Campinas é uma cidade grande, tá? Ribeirão Preto é uma cidade grande. Então, a gente tem várias cidades grandes hoje dentro do estado de São Paulo, tá? Agora, megacidades é uma coisa muito maior. São cidades com mais de 1 milhão de habitantes, tá? Então, se a gente pensar, São Paulo é uma mega cidade, porque tem mais de 1 milhão de habitantes. Guarulhos é outra mega cidade, porque tem mais de 1 milhão de habitantes, tá? Então, essas cidades juntas dá 14% da população, ou seja, 65 milhões de pessoas. Então, 65 milhões de pessoas moram em 14% das megacidades do mundo, que é na América Latina. Isso é um número bem expressivo, né? As cidades dos países em desenvolvimento, subdesenvolvido, e têm crescido muito mais do que as megacidades dos países desenvolvidos. Tá? Agora, existem alguns movimentos específicos da cidade que a gente não tem visto tanto com tanta frequência. Alguns movimentos de imigração têm mudado bastante. O êxodo rural é um deles. Então, o êxodo rural foi lá na década de 80, quando um monte de gente saiu do campo e veio para a cidade. Isso é êxodo rural. Hoje não tem mais essa grande quantidade, então ele perdeu o peso. Tá? Qual que é o deslocamento importante hoje em relação às cidades? Entre cidades. Então, hoje a gente tem pessoas que se deslocam entre cidades. Eu, por exemplo, me desloquei entre cidades. Eu saí lá de Rio Claro, onde eu morava, e vim para Cosmópolis. Então, eu tive um deslocamento entre cidades. Né? Às vezes, em relação a fronteiras internacionais. Então, uma pessoa que sai da Argentina e vai para o Chile, de cidade para cidade, tá? É uma migração que conta bastante em alguns casos de alguns países. E a gente também tem movimentos de população dentro das cidades, porque se o centro urbano cresce muito, por exemplo, como o caso de São Paulo, tem muita gente que faz deslocamentos gigantescos e que demora muito tempo, mas estão na mesma cidade. Então, uma pessoa que sai lá da zona leste de São Paulo e trabalha no centro, às vezes ela demora 2 horas e meia para chegar para o trabalho. 2 horas e meia é mais do que a gente leva para ir para a cidade de São Paulo. E a gente passa por várias cidades. Então, esse deslocamento entre cidade e periferia, do espaço do centro para a periferia, tem muita gente que faz. É um movimento específico dentro das cidades e que gera várias questões, por exemplo, de transporte público, de trânsito, de moradia, tá? Então, a gente vai ter aí importante esse deslocamento para se pensar algumas coisas. E aí a gente vai ver um vídeo agora, tá? Que ele tem legenda, tá? Ele não tá em português, mas ele é um videozinho bem interessante para a gente pensar nos problemas urbanos, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, vamos ver. Ixi, não sei qual que é o número dele. Esse aqui. Cities generate over 75% of the world's wealth. This attracts lots of people looking for a better future. But more people need more housing. Lack of affordable housing means that living in slums is often the only alternative. There is now an increased need for basic services. These services are often expensive and don't work well. The consequence? Diseases and epidemics become the norm. People need to earn a living. If they can't find regular jobs in their city, they will look for money somewhere else. Informal economies boom, as do illegal activities. Many cities currently follow traditional urban planning with strict zoning. Residential over here, industries over there, commercial in the middle, more residential suburbs all around. The result is urban sprawl. Cities get wide. And wide means that people need to travel longer distances. How do they travel? Mostly by car. This results in huge jams.
This slows down not only traffic but also a city's economy. Cities are big polluters. They account for as much as 70% of global greenhouse gas emissions, the main cause of climate change. As a result, natural disasters and storms test the resilience of our cities more than ever. Loss of lives, destroyed property, and economic downturn are a global problem. In the face of all this, cities need to rethink themselves. Cities need to have a holistic, all-inclusive approach to their development so as to accommodate more people and provide equal opportunities for all. So what is a city that works? Cities need to get their street grid right, with sufficient intersections to ease traffic flow, enhance access, and interconnect the city. Cities need to embrace mixed land use, become more compact, blending residences, offices, shops, amenities. This cuts the need for long commutes. Cities also need to get their social mix right, promoting neighbourhoods with a variety of housing types for all budgets. Well-planned cities increase their job numbers by 15% by being just that, well-planned. But cities need to look beyond this, providing the right incentives for the economic sector to strive and focusing on providing jobs to the urban poor. Slums need to be upgraded and connected to the city, not only in terms of mobility, but also socially, to create a strong overall social tissue and foster inclusivity. Universal access to basic services is paramount. Cities also need to provide enough land for public spaces, at least 30% of their footprint. Public spaces are vital for social exchange. They are spaces for leisure, fitness and culture, and where citizens interact. Cities need to free themselves from the dominance of cars by setting up attractive, affordable public transport systems and promoting non-motorized mobility such as walking and cycling. That will not only reduce congestion, but also help to curb pollution. Cities need to become greener to help alleviate the effects of climate change and provide a clean environment for their citizens. At the same time, cities need to become resilient to the increasing adverse effects of climate change. All this makes for a happy city. UN Habitat for a better urban future. Então, no caso desse vídeo aqui, né, a gente viu uma série de problemas que a gente vai ter em relação à cidade, né? Então, a primeira coisa são a moradia, né? As favelas que tem, ou os bairros que vão surgir longe em relação ao centro e que demandam uma questão do transporte público que não existe. Então, muita gente vai de carro, e aí vem o segundo problema, que é a questão do trânsito. Então, o trânsito, né, ele mostra uma ineficiência em relação a falta de transporte público, né, e uma própria gerência em relação à cidade, né. Aí ele mostrou a questão da fábrica, né. Então, quando a gente tem várias cidades, e isso acontece com Cosmópolis também, a gente tem várias fábricas no entorno que geram a questão do emprego, mas também que poluem. Então, a qualidade do ar que a gente respira é muito ruim, tanto pelos carros, mas quanto pelas fábricas. Então, a gente também tem esse problema. Aí a gente pode pensar a questão do emprego, porque se as pessoas, né, não têm a geração de emprego, etc., ou não têm a oportunidade, a gente gera o quarto problema, que é a violência. Então, a violência vai gerar a questão da falta de segurança, a questão, né, da moradia que não é adequada, enfim, a gente vai ter uma série de questões que estão ligadas com a questão de segurança. E aí a gente vai ter uma cidade ruim. Então, quando a gente pensa, aí vem o quinto problema, a falta de espaços públicos, porque se a cidade está crescendo de maneira desordenada, a gente também tem problemas com os espaços públicos. Então, há lugares em que, quando a cidade é planejada, a gente vai ter árvores que melhoram a qualidade de vida desses lugares, que tem praças, e há lugares que não tem. Por quê? Porque se a cidade cresce desordenada e sem planejamento, né, a gente vai ter falta em relação a árvores, isso é visível em alguns pontos, a gente vai ver. E aí isso gera outras questões, como falta de lazer, como falta de cultura, a gente pode ter outras questões envolvidas. Então, esse é um problema em relação aos espaços públicos. A outra coisa é dos serviços públicos também. Então, a falta de museus, as faltas de centros culturais, as faltas de postos de saúde, de escolas próximas.
Então, a solução hoje para as cidades é reformular a maneira como essa cidade está inserida. Então, a gente não pode ter somente as coisas no centro da cidade. A gente não pode ter as coisas somente nos bairros dos ricos. A gente tem que pensar dessa maneira também. Vai destruir casas? A gente vai ter que deslocar pessoas? Vai. Então, isso é uma das coisas mais complicadas de se pensar em relação às mudanças sociais dentro das cidades. Então, se a gente pensa, por exemplo, no caso, pegar um caso bem específico. Se a gente pensa no caso da favela em Cosmópolis, né? Quando a gente está pensando ali naquelas moradias que estão ali, tem gente que não vai querer sair dali, que tem um terreno que é super antigo. Mas aquelas moradias são irregulares, porque elas estão próximas do rio. Na verdade, a gente poderia ter um parque ali. E para onde vão essas pessoas? É uma das coisas que a gente se pergunta. Ah, então elas têm que ser realocadas para um lugar melhor. Ah, então um lugar melhor aonde? Lá nos Cafundó do Judas, nos prédios que estão sendo construídos? Não, porque aqueles prédios que estão sendo construídos lá, eles vão gerar 3 tipos de problema. Primeiro, água. E a nossa cidade tem um problema seríssimo de abastecimento de água. Lá a água sobe com menos força, apesar da torre, etc. E aí a gente vai ter problemas de bairros mais afastados, vai ter problemas mais de água, com abastecimento de água. Segundo problema, áreas urbanas, espaços públicos. Aquelas áreas não têm espaços públicos. Então, a gente vai ter uma questão com serviços públicos também. Tem escola próximo, tem posto de saúde próximo, vai ter posto de saúde, vai ter escola para colocar os filhos. Terceiro problema, transporte público. Se a gente perceber, tem muito ônibus, pouco ônibus que passa para esses lugares. Então, as pessoas se deslocam do quê? De carro, principalmente. Então, se esses bairros crescem, as pessoas trabalham no centro e os filhos estudam em outras escolas, a gente vai ter um trânsito muito maior. E aí a gente gera esses problemas. Então, crescer a cidade para pontos mais isolados não é a solução para a maior parte das cidades. E não é a solução para a nossa cidade de Cosmópolis. Então, quando a gente pensa em relação aos problemas urbanos que tem na nossa cidade, as soluções não são fáceis, porque envolve pessoas, porque envolve moradia, envolve transporte público, envolve serviços públicos. Não é fácil. A gente vai ter problemas seríssimos e não vai ser todo mundo que vai ficar feliz. Então, isso mexe com a vida da cidade. Na cidade de São Paulo é a mesma coisa, certo? Então, quando a gente pensa naqueles prédios vazios no centro de São Paulo, aqueles prédios vazios que não tem ninguém morando, poderia servir de moradia? Com certeza, diminuiria bastante a quantidade de pessoas que moram nas favelas em São Paulo. Resolveria o problema? Não. É muita gente morando em favela na cidade de São Paulo. Então, quando a gente pensa nisso, tudo é uma questão muito difícil de achar uma solução fácil. Não existem soluções fáceis, tá? Quando a gente pensa em relação às cidades. Vamos ver específico agora os problemas urbanos que o pessoal do Centro de Mídias passou e que a gente vai pensar um pouquinho sobre eles também, tá? Vamos ver se tá indo. Aí. Então, para terminar essa parte de introdução, quando a gente fala de conurbação, é uma expansão urbana que tem feito em muitas cidades transbordarem seus limites administrativos, tá? Surgimento de áreas de grandes dimensões territoriais, grandes problemas, e aí a gente vai chamar, então, conurbação, só para vocês entenderem. Entre Cosmópolis e Arthur Nogueira, existe um espaço vazio entre elas, ou seja, um espaço rural. Então, significa que a gente não é conurbado, certo? Conurbação é quando você passa de uma cidade para outra e nem percebe que mudou de cidade. Isso acontece com Campinas e Sumaré. Só tem a plaquinha lá, Campinas e Sumaré. Mas a cidade é uma só. Não tem separação entre elas. Imagina os problemas. Cada cidade joga o problema para sua. É seu problema, não é meu problema, não é seu problema. E aí vira uma confusão. Então a gente chama isso de áreas metropolitanas para tentar resolver os problemas em conjunto. Tá? E aí vamos começar. Então, problemas de saneamento básico. O que a gente vai falar de saneamento básico? Primeiro, saneamento básico são vários serviços. Abastecimento de água potável e encanada, tratada, certo? Não é pegar água de qualquer lugar. Segunda questão, esgoto. Aí vai envolver coleta do esgoto das casas,
tratamento desse esgoto, e aí devolução desse esgoto para algum rio, algum manancial, enfim. Terceiro, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, ou seja, lixo. Então, como que você faz a limpeza, para onde você leva o seu lixo, o que, que vai ser feito com esse lixo da cidade, coleta seletiva, tudo isso vai envolver a questão do manejo dos resíduos sólidos, tá? E de todos os tipos de lixos, o lixo doméstico, o industrial, o rural, o lixo em relação à limpeza pública, de galhos, todo lixo envolvido, tá? Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Então, a água que chove, que cai na rua, ela vai para onde? Tem algumas cidades, por exemplo, que tem problemas com enchentes, né, inundações. E aí tem piscinões, que são áreas gigantescas debaixo da rua, né, para armazenar essa água. Tem cidades que não tem isso. Os bueiros, toda essa parte de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, tá? E aí tem aí uma notícia importante. No Brasil, 45% da população ainda não tem acesso a serviço adequado de esgoto. Então, se a gente pensar, quase metade da população brasileira não tem esgoto. Cosmópolis, não tem. Nem o rico, nem o pobre. Não tem. A gente joga o nosso esgoto nos rios. A gente polui rios. Era para a estação de tratamento ter sido inaugurada o ano passado. A gente era para ter hoje cerca de 80% do esgoto sendo tratado. Essa água de reuso, que a gente chama dessa água que é tratada, poderia servir para um monte de coisa. Inclusive para melhorar a quantidade de água que tem na nossa represa. E não é. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que ver essa questão, tá? Cosmópolis está dentro dessa estatística, por exemplo. Aí a gente tem que pensar na dimensão da infraestrutura. Existem lugares que o esgoto corre a céu aberto. O Haiti, por exemplo, é um país mais pobre da América Latina, e o esgoto corre a céu aberto. Então as pessoas às vezes utilizam inclusive a água do esgoto, é uma beleza, né? Para poder fazer comida, é um negócio assim, até que a gente fica com nojo. Mas muitas cidades têm assim. A gente tem vários lugares em que o esgoto corre dessa maneira, a casa e o esgoto próximo, né? E aí a gente está falando de infraestrutura. Como que deveria ser? Dessa maneira, um caninho aí correndo embaixo da terra, né? E levando água para as pessoas, tá? Aí a gente vai ver um vídeo bem curtinho de uma situação em relação ao Brasil, tá? Com as chamadas palafitas. A gente vai ver aí um pouquinho sobre isso. Então vamos lá no vídeo. Você sabe o que é saneamento básico? Segundo dados da Agência Nacional de Águas, a ANA, mais de 50% da população brasileira não tem coleta de esgoto. O Caminhos da reportagem de hoje vai mostrar que a falta de saneamento básico pode trazer uma série de doenças e ainda causar vários impactos ao meio ambiente. No país, o saneamento básico ele tem 4 componentes: o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, os resíduos sólidos, a coleta e o tratamento adequado dos resíduos sólidos e a drenagem urbana, que é a drenagem das águas pluviais, das águas de chuva. Sem saneamento básico, nós não temos saúde. O saneamento básico é a barreira que está protegendo, que deveria estar protegendo as nossas crianças, que deveria estar protegendo os nossos adultos, a nossa população de uma maneira geral, dos vírus, das bactérias, de tudo que vem afetar do meio ambiente, que vem afetar a saúde pública, a saúde do homem. Uma
pesquisa feita pelo Instituto Trata Brasil, publicada em 2017, analisou dados do Ministério das Cidades, que se referem à coleta e tratamento de esgoto e ao acesso à água potável. Mais de 30 milhões de brasileiros não têm água tratada. Quase metade da população não tem esgoto coletado. E apenas 42% desse esgoto coletado é tratado. Essa falta de coleta de esgoto quer dizer que mais de 100 milhões de brasileiros usam formas inapropriadas de descarte de rejeitos. É muito comum você encontrar cidades onde a pessoa não tem mais problema de água, mas ela não tem nada de coleta e tratamento de esgoto. Então o esgoto sempre veio em segundo plano, historicamente, no Brasil. Nós jogamos 24 horas por dia, milhares e milhares de piscinas olímpicas de esgoto na natureza. A pouco mais de 30 quilômetros do centro de Brasília, no Sol Nascente, uma das maiores comunidades do país, vários moradores não têm coleta de esgoto. Nas ruas sem asfalto, o esgoto forma poças e divide espaço com crianças, animais e automóveis. É só um trechinho mesmo, né? A gente pode perceber que teve aí problemas sérios em relação, mostrou os dados, né? Aí você imagina você morar numa casa em que a água que você está bebendo, ou a água que você cozinhou a comida, é a mesma água que vai o seu xixi, o seu cocô, e todo o resto, o lixo. Então, a gente tem muitas doenças envolvidas com isso também. Então, quando a gente pensa em relação à diarreia, a diarreia é causada por uma bactéria que está presente no esgoto, né, de coliformes fecais. Tem fecal nome, que tem a ver com fezes, tá certo? Então, a gente está falando aí de esgoto não tratado, nem coletado. E aí acontece aqui uma desidratação, e é uma das causas de maior taxa de mortalidade de crianças aí com menos de 5 anos de idade. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está falando de saneamento básico. Aquelas crianças que têm aquele barrigão grandão, que são bem magrinhas, também estamos falando de vermes. Então, a gente está falando aí de resíduos sólidos que não foram bem condicionados e que estão na natureza e que, de alguma maneira, entram na água e a criança bebe essa água e aí fica com aquela barrigona, a barriga d'água que a gente chama. É verme, tá certo? Então, é causado por um problema de saneamento básico. Então, quando a gente pensa em relação à nossa cidade de Cosmópolis, isso é um problema básico da nossa cidade, né? Não que vai causar mortalidade infantil alta, mas a gente pode pensar, sim, que a falta do esgoto tratado é um problema sério, sim, para a cidade, e pode causar problemas tanto na natureza, né, como a perda de biodiversidade, como peixes, enfim, como cheiro, às vezes, né, uma poluição em relação ao cheiro, como o outro lado em relação a uma falta de abastecimento. A gente poderia usar essa água do reuso para lavagem de ruas, para irrigação, isso diminuiria bastante o consumo de água da represa para abastecimento, né, para as fábricas, enfim. Então, é uma das coisas que poderia se pensar bastante e que, infelizmente, elas não são reais, porque a gente não tem uma questão do saneamento básico concluída no nosso município. Então, vamos continuar. Se assim o computador permitir. Aí. Então, quando a gente fala de abastecimento de água, a região da América Latina e Caribe tem bastante gente com água tratada. Então, isso não é um problema para nós. E, realmente, água tratada é uma coisa que a gente tem no nosso município, tá? Aí se discute muito, e isso é uma das coisas que veio a se discutir agora, né, com o novo prefeito, da privatização da água. Tem que privatizar, porque daí o sistema vai melhorar. Não é bem assim, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque a tarifa que a gente paga de água é muito barata para nós. É pensar em relação à água e o bem o valor da água. Se a gente pensar, não tem valor. A água é um bem que não existe valor para ela. Mas os custos da política tarifária vão cobrir os custos de operação,
E se a gente pensar nas pessoas que moram mais longe do centro, essas pessoas vão ter que pagar mais. Quem que mora longe do centro? São as pessoas mais ricas ou mais pobres? E aí vai beneficiar quem, então, a privatização da água? Isso é uma coisa muito séria se discutir. Não é porque vai privatizar o serviço de água que vai resolver o problema da crise hídrica no nosso município. Não vai, porque eles não vão resolver, vai fazer chover? Não vai fazer chover. Vai fazer desassorear o rio? Não vai desassorear o rio nem a represa. Então, a gente tem uma série de coisas que se fala sobre privatização da água que não beneficia o mais pobre, tá? E aí é uma coisa a se pensar, inclusive, vai ser discutido aí com o novo prefeito, isso é uma das coisas que vai ser discutido com certeza. Aqui o Brasil, né, distribuição disponibilidade de rede de água, né, a gente tem 86,7% das pessoas recebendo água diariamente, de que é 2017, né, 6% de 4 a 6 vezes na semana, 5,4% das pessoas recebendo 1 a 3 vezes por semana. Então, a gente tem poucas pessoas com problemas hoje com água. A gente tem alguns municípios e algumas áreas metropolitanas hoje no Brasil que tem problemas seríssimos de abastecimento, como é o caso, por exemplo, de Curitiba, que está nessa taxa aí dos 6%. Então, hoje aumentaria isso, né? Quando a gente pensa também na rede geral de distribuição, a gente tem que pensar que algumas pessoas têm poços ou poços artesianos, né, que tem cacimba, que tem lençol freático, que tem fonte, que tem nascente. Tudo isso gera a questão do abastecimento. Mas a maior parte das pessoas é esse 85,7 aqui, ó. Essas pessoas dependem da rede de abastecimento da cidade, né? E se a gente pensar na cidade, né, rede geral de distribuições por regiões, a gente pode perceber que o Sudeste, que é a região que a gente mora, 92,5% das pessoas que moram no Sudeste estão na rede de distribuição entre regiões. Esse número é muito menor na região Norte. Por quê? Porque muita gente pega a água do próprio rio, então esse não está na rede geral de distribuição. Tá? Então, é por isso que a gente tem esses números aí diferenciados por região, tá? Quando a gente pensa em esgoto, hoje na cidade são 74 milhões de pessoas, isso representa 16%, que não tem saneamento adequado, tá? A situação é um pouco melhor nas cidades grandes do que nas pequenas, por conta, né, do próprio investimento que a cidade grande faz e que a cidade pequena não faz, tá? Mas em todas, menos de 20% da água residual é tratada antes do descarte. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas águas das chuvas ou nas águas do esgoto, muito pouco é tratado antes de colocar de volta para o meio ambiente, tá? E a gente pensando no Brasil, né, a rede de esgoto é maior, novamente, no Sudeste, tá? 88,9% das pessoas têm rede de esgoto, né? Na região Norte, esse número é muito baixo. São aquelas imagens que ele mostrou das palafitas, das casas que são suspensas, o rio embaixo. Essas pessoas não estão ligadas na rede, não tem uma tubulação que liga com o esgoto. O esgoto desce direto para o rio. Então, a gente tem muita gente nessa situação. E essa situação é muito alarmante também no Centro-Oeste, a mesma coisa, como eles mostraram em Ceilândia, né, o esgoto correndo a céu aberto. É ruim também no Nordeste, 45%. Então, a gente tem aí um problema seríssimo de esgoto, né, da rede geral de esgoto. 66% das pessoas tem ou a rede geral, que você liga com a prefeitura, né, é ligado, não é despejado diretamente no rio, então passa por uma tubulação, ou por fossa, tá? 30% dessas fossas não são ligadas à rede, então existe essa situação também, né? A pessoa tem a fossa de gordura, mas não tem aonde escapar, tem que limpar, né? A caixa de gordura, que a gente chama. E 2,9 tem outra forma de esgotamento, ou não tem esgotamento nenhum. Agora, quando a gente pensa de resíduos sólidos, a gente também tem que pensar no lixo, tá? Então, hoje, um habitante gera quase 1 quilo de lixo por dia, né? No Brasil, esse número é praticamente isso, é uma grande quantidade. Se pensar na sua família, tem 5 pessoas, vocês estão fazendo 5 quilos de lixo por dia. É bastante. Aí você pode calcular isso por semana e por mês e por ano. É bastante.
As cidades têm melhorado os serviços de coleta e eliminação do lixo, até porque é uma obrigação da cidade para vários índices e para vários recebimentos de verba, né? Tem estendido os serviços para bairros precários, mas isso não tem sido efetivo. A gente pode perceber também em Cosmópolis quantas áreas não tem lugar de descarte inadequado de lixo. Quem que é culpado? As pessoas. É problema que a pessoa faz. Mas existe uma falta de lugar também para levar esse lixo. Aí envolve a prefeitura. Tá? Fora o setor informal, então reciclagem. A gente poderia ter uma coleta municipal de reciclagem. Isso beneficiaria muito as pessoas que trabalham com isso, com cooperativas. Mas precisa ter uma iniciativa também da prefeitura. E não tem, né? Um barracão, acondicionamento, precisaria ter um caminhão. Eu morei em Rio Claro e lá tinha, era uma cooperativa junto com a prefeitura, né? Eu já descobri que a cooperativa não existe mais e que a coleta de reciclagem não está acontecendo mais na cidade de Rio Claro. Então, são coisas que dependem da prefeitura, mas dependem também de pessoas que queiram trabalhar dessa maneira, né? A gente pode pensar na queima do lixo, que traz seríssimos efeitos colaterais para a nossa saúde, tá? Então, quando a gente pensa 18% queima o lixo na região norte, por quê? Porque não tem destino adequado para o lixo. Então, as pessoas queimam, porque daí vira cinzas, tá? 2% no sudeste, por quê? Porque tem maior quantidade de coleta. Então, esse lixo está sendo acondicionado de uma maneira melhor, tá? Então, quando a gente pensa nisso. Pra vocês terem uma noção, hoje, quando a gente queima plástico, sacolinha de plástico, ela libera uma toxina altamente cancerígena para nós. Ou seja, um dos fatores de câncer é exatamente o lixo queimado. Então, aqui, 82% é coletado por caminhões de lixo, por empresas especializadas, 7,9% é coletado em caçamba, então você vê uma caçambinha, você joga lá, e 7,9% é queimado na propriedade, a pessoa queima na própria casa ou no seu próprio terreno. 1,3% tem outro destino, tipo, por exemplo, o canteiro abandonado logo ali, o rio, enfim, né, esse tipo de coisa. Então, a gente pensa em transporte público. Então, as cidades da região se destacam pela importante participação do transporte público, 43%. Isso é bom. A caminhada e o ciclismo, que tem aumentado muito hoje, representa 28%. Tá? E a gente vai ter transportes coletivos integrados, que são os BRTs. Isso tanto para a América Latina inteira, né? Então, tem muita gente aí, muita gente que tem aumentado o ciclismo e muita gente que utiliza o seu próprio carro, né? Aí vai gerar o quê? Congestionamento, custos econômicos, sociais e ambientais também. E a gente tem os problemas de habitação, que é outro entrave dentro das cidades. Então, a desigualdade, quando tem, uma parte tem, outra parte não tem, isso é desigualdade, e a pobreza se expressam nas habitações precárias. Pessoal, presta atenção o que é precário. Quando a gente fala que é precário, significa que não tem os serviços adequados para a moradia naquele lugar. Não é porque a casa é feia, bonita, não sei o quê. Não. É porque é ruim, é porque é bom. Você está falando mal da minha habitação. Não é isso. É a questão, por exemplo, se tem luz, se tem abastecimento de luz, se tem água encanada, se tem coleta de esgoto, se tem uma moradia adequada, se é uma moradia adequada ou se ela é improvisada, se tem isolamento para o frio, porque em algumas regiões a gente tem a questão do frio. Tudo isso vai envolver habitação precária. Tá? Se tem banheiro dentro da casa ou não, porque tem lugar que não tem. Então, a gente está falando disso. Atualmente, a gente tem 111 milhões de pessoas na América Latina com problema de habitação. Então, quais são as causas do problema de habitação? O aluguel. O centro é mais caro do que na periferia. Então, significa que se eu não consigo pagar aluguel no centro, eu vou procurar um lugar que eu possa pagar. Ou não pagar, como no caso das favelas. Mercado fundiário. Eu quero comprar uma casa. Puxa vida, eu consigo pagar essa casa? Mas essa casa custa desse tanto, por quê? Porque ela está próxima do centro, porque está próximo de uma estação de metrô. Tudo isso entra no mercado fundiário, tá? Que é a compra e venda de propriedades. A quantidade e a qualidade de habitações disponíveis não são suficientes, é verdade. Então, se a gente resolvesse o problema com todos os lugares existentes, ainda existiriam pessoas morando em favelas na cidade de São Paulo, por exemplo.
Então, a gente tem problema de espaço também. Aonde que você vai construir esses prédios? Na cidade de São Paulo, por exemplo. Então, a gente também tem essas questões aí como causa. E aí, a gente está vendo aí uma foto de uma favela na Venezuela, em Caracas, que é a capital da Venezuela. Então, olha lá, é a mesma coisa, tá certo? Se eu não colocasse aí Caracas, Venezuela, ou se o centro de mídias não colocasse, a gente poderia dizer que é qualquer favela no Brasil. É a mesma coisa, certo? É o mesmo tipo de habitação. Os pueblos jovens, que é no Peru, é uma favela, certo? No Peru. Também, da mesma maneira lá, as casas, né, não têm condições de habitação adequada para todo mundo. Então, problema de habitação, todas as cidades da América Latina têm. Quais são as consequências? Pouco espaço de socialização, não tem áreas culturais, não tem áreas de lazer, não tem área verde, tá? Não tem nem ruela, né? Se a gente pensar nas ruelas, etc., não passa. Se uma pessoa tem um problema cardíaco e tem um infarto, no meio lá ué, como é que chega a ambulância? Então, tudo isso é uma questão de problema de habitação. Os governos dão pouca atenção à criação e manutenção de espaços públicos formais. A gente não precisa dizer nem porquê, né, gente? Então, a qualidade de vida desses bairros periféricos ou marginalizados é muito pior do que nos centros. E tem altos níveis de violência e insegurança. A gente também não precisa nem falar sobre isso, né? De comentar sobre isso. A gente vive isso. Então, tá tudo envolvido. Exemplo 1 disso. Cidade de São Paulo. Poucas árvores em alguns bairros. A imagem 1 é um bairro rico. Podem perceber que tem poucos prédios, só mais no entorno, mas é um bairro rico que se chama Jardins. Por que tem esse nome? Porque tem grande quantidade de árvores. Porque não tem prédios altos. Ó, é casa mesmo. E é casão, tá certo? Não é casinha, é casão. Mansões. O Maluf, político que tá preso, tem uma casa aí nos Jardins, por exemplo. Tá? Então, olha a quantidade de árvore que tem. Aí a gente vê a segunda imagem, Cidade Dutra, que é um bairro periférico da Zona Leste. A gente pode contar no dedo quantas árvores tem. A gente não está falando de uma favela, a gente está falando de um bairro periférico, mas tem muito menos árvores. A árvore ela é importante para a questão da umidade, para a questão do clima do bairro, se é mais quente, se vai ser mais fresco. Ela melhora também a circulação de ar. Então, tudo isso influencia, e principalmente para a questão do calor. Tá? Então, esse é um problema urbano. Problema 2. Consumo excessivo, aterro sanitário versus lixão, cidade de São Paulo. Então, a destinação do lixo, né? Esse aqui a gente pode dizer que é um lixão. Por quê? Porque a gente não tem uma camada protetora do solo. O lixo é só jogado nessa vala. A gente pode perceber que não existe ele ser enterrado por uma camada de terra. Então, o lixo está ali. Qual é o problema disso? Doenças. Então, a gente vai ter o mau cheiro, a gente vai ter circulação de doenças, de animais peçonhentos, tudo isso influencia, né? Mas a maior parte que a gente consegue dizer, né? A gente também tem isso na nossa cidade. Tem lugares que isso acontece também. Equipamentos públicos de saúde e lazer. Oferta de parques em bairros distantes da área central. Esse é o Parque Vila Lobos, ele é um parque que fica na zona oeste de São Paulo, né? Ele é um parque bem antigo, eu sou de São Paulo, quando eu estava lá e era criança, não tinha uma árvore crescida. Então, a gente está falando aí de um parque imenso, né? Que é uma área de lazer para todo mundo, e não cobra para entrar. Todo mundo pode entrar e se beneficiar das áreas de piquenique, tem quadra, tem áreas onde você pode andar de skate, de bicicleta, tem parquinhos, tem de tudo lá dentro. Então, é uma área de parque. A gente vê essa grande quantidade de parques em outras áreas da cidade, com grande quantidade de gente? Não. Então, tudo isso influencia a questão dos equipamentos de saúde e lazer. Exemplo 4, também em São Paulo, essa é a Marginal Tietê, né? Esse é o rio Tietê, tá? Então, que é poluído, tá? A gente está falando aí de trânsito, apesar da imagem não mostrar trânsito, ele tem trânsito diariamente.
O rio tá lá, mas ele poderia ser usado para transporte, poderia facilitar bastante. Então, a gente pode falar em relação a isso também, né? Então, tudo isso gera a questão da mobilidade urbana. Tá? Esse eu vou deixar aí para vocês, não vou passar esse vídeo, mas eu vou deixar para vocês, eu vou colocar esses slides também na atividade, tá? A ideia é vocês pensarem um pouco sobre a questão das cidades América Latina, e aí a gente pode pensar até na nossa própria cidade, tá bom? Que faz parte da América Latina. Então é isso, gente. Vou parar por aqui, tá certo? Semana que vem é a última atividade do quarto bimestre. Tchau!